Aleluia, irmãos. Vocês estão felizes? Eita, eu estou radiante. Deus é bom demais. Você pode se colocar de pé? Gostaria que a gente continuasse orando um pouquinho, antes da gente entrar na palavra. Deus é bom demais. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar, para glorificar o teu nome, para bendizer a quem tu és e todos os teus feitos. Meu Pai amado, nós aqui estamos unidos como uma igreja, como a igreja de Cristo, para te louvar, Senhor Deus, para te bendizer, para anunciar as boas novas do Senhor por toda essa terra. Estamos aqui, Senhor Deus, reunidos também em alegria, em unidade, Senhor Deus, e sabemos que aqui também o Senhor derramará a tua bênção, assim como está escrito na tua palavra. Portanto, ó Pai, eu peço que desde já, Senhor Deus, o teu Santo Espírito faça cumprir o teu propósito, abençoando a cada um dos meus irmãos que aqui está, colocando o coração de cada um deles alinhados à tua palavra, alinhados ao teu desejo, fazendo-os, Pai, receber aquilo que é a parte deles, meu Pai, para que eles também transbordem no Senhor, em nome de Jesus. Ora cantarebalama xerere niana saranamassou. Meus irmãos, eu quero declarar sobre vocês que hoje vocês vieram com uma expectativa para receber, e vocês vão receber, não somente para vocês, mas para transbordarem, para entregarem para outros, seja na sua casa, na sua família, para a sua vizinhança, seja para aquela pessoa que é um pouco complicado de lidar, seja no teu trabalho, onde você pisar os pés amanhã, você não vai só receber, você vai entregar. E eu tenho uma nota agora para que a gente possa estar livre para receber essa palavra. Antes de nós começarmos, eu queria chamar aqui quem tiver com alguma sensação de que ainda precisa receber algo, quem sabe que amanhã vai ser um campo de batalha, ou parece ser um campo de batalha, assim como o pastor Felipe orou, aquilo que parecia impossível, agora é mais do que possível. Agora Deus entrou nessa batalha. Essa batalha não é mais sua, meu irmão, essa batalha é de Deus. Então se tem algo na sua vida que você ainda precisa, seja na saúde, seja nas finanças, seja em que área for, eu gostaria de chamar aqui na frente para a gente orar junto. Se há algo, né, nesse sentido. E eu tenho uma nota também que ainda há um espírito de medo agindo no nosso meio. Se houver isso em você ainda, mesmo que você já tenha orado e sente que precisa exercer fé para que isso seja um fim, seja um ponto final na sua vida, eu gostaria de pedir para que você viesse aqui e a igreja vai orar por você. Alguém nessa noite? Alguém? Amém, meu irmão. Amém. Há mais alguém que precisa de oração por algo impossível, alguma causa que você precisa lutar essa semana, que você deseja conquistar, mas ainda não conseguiu, não sabe como? Há um espírito de medo ainda rondando esse lugar. Eu gostaria que antes de ministrarmos a palavra, isso caísse por terra, em nome de Jesus. Amém? Pode vir, meus irmãos, quem tiver com essa situação, vem aqui na frente. Nós vamos começar orando por você. Deixa Deus conduzir esse culto, deixa Deus conduzir. A casa é dele, a casa é dele. Amém. Eu gostaria de chamar os ministros da casa para orar, entender o que é necessário nesse momento e a gente orar, quebrando todo o jugo. Se vocês puderem vir à frente, puderem pegar essa causa junto com os nossos irmãos, eu tenho certeza que hoje é o fim de todo problema. Eu tenho certeza que a partir de hoje, aquilo que você veio receber, você também vai transbordar na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. É o fim do caos, é o fim da escassez, é o fim do medo, em nome de Jesus. Assim nós declaramos bênçãos sob medidas, bênçãos sem medidas, bênçãos mais do que especiais para a vida dos nossos irmãos, porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, a partir de agora, assumiu essa guerra, assumiu essa situação, e todo medo, todo espírito de medo,
bata em retirada agora, imediatamente, em nome de Jesus. Tudo aquilo que era impossível, seja agora fruto de testemunho na vida de vocês, para que outros conheçam o nosso Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor Deus, e bendizemos pela libertação na vida dos nossos irmãos e por todas as tuas bênçãos se cumprindo na vida deles. Pai, que isso se estenda a toda a igreja, porque somos um só corpo, e aquilo tudo que está sendo recebido por eles nesse exato momento, nós nos alegramos, porque quando um recebe, todo o corpo também recebe, todo o corpo vibra em alegria, todo o corpo exalta o Senhor, porque Tu és Deus, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Um alívio santo toma conta desse lugar. Um alívio santo, do Santo Espírito de Deus, toma conta dessa semana. Ah, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por fazer, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos de forma tão diferente. Abrindo essa semana, Senhor Deus, no dia de hoje, de uma forma tão especial, tão particular. Fazendo-os, Pai, alcançar a vitória. Alcançar, Senhor Deus, o testemunho de tudo que Tu és, de tudo que Tu podes fazer, Senhor Deus, na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, meu Pai. Irmãos, recebam em nome de Jesus. E eu declaro que a partir de amanhã vocês também vão transbordar em nome de Jesus. Pode se assentar? Eu pedi aqui que a Rebeca dos teclados, se ela pudesse ficar com a gente. Obrigado, Rebeca. Se puder conduzir esse culto junto, será uma bênção. Amém? Quem aqui é abençoado nessa igreja? Oh, glória, que alegria, todos somos. E você ouviu do pastor Felipe que hoje é um culto de missões, né? Nós vamos falar um pouquinho do que é missões, o que são missões, mas eu quero dizer que você também é fruto de uma obra missionária. Assim como o pastor Felipe disse, há um casal que veio para o Brasil, né? Mama Jane e o apóstolo Bud. Eles vieram para o Brasil, fundaram essa obra, a obra que fala sobre a palavra da fé, que nós pregamos em todos os nossos cultos. Isso veio a nós, ao nosso conhecimento, e por causa disso nós temos crescido, nós somos abençoados. Mas também essa igreja, essa casa, a Vila Leopoldina, quem faz parte da Vila Leopoldina? Aleluia! E é assim que você deve entender todos os dias da sua vida, que você faz parte de uma casa, que você faz parte de uma obra, que você faz parte de um lugar, de uma família abençoada, que também foi fruto de missões, porque eles foram enviados. Pastor Janduí e Eliane foram enviados do Nordeste para cá, e se depois você não conhece a história deles, eles vieram para cá e não foi com tudo certo, não foi com tudo já desenhado. Eles tiveram desafios, eles tiveram que crer, eles tiveram que exercer a fé, e hoje nós estamos aqui desfrutando do fruto dessa obediência na vida deles. Então nós queremos honrar ao Senhor, pastor Janduí e Eliane, por essa vinda e não terem temido aquilo que Deus ia fazer na vida de vocês. Amém? Então nós entendemos que quando Deus fala sobre missões, nós estamos falando sobre propósitos, sobre um propósito. Quando, não sei se alguém viu aquele filme Missão Dada é Missão? Todos viram, alguns viram. Eu não vi, mas eu sei a frase. Então, missão dada é missão cumprida. Quando se tem uma missão, nós sabemos que nós temos algo a ser executado, algo a ser feito. Quando nós olhamos o nosso ministério, ele também tem uma missão. Quando nós olhamos as empresas, eu acho que muitos aqui trabalham em grandes empresas, em empresas particulares também, e sabem que a primeira coisa na constituição de uma empresa geralmente é a missão e a visão dela. E a partir daquilo, todas as nossas decisões, elas são tomadas com base naquilo que foi definido lá no começo.
Então nós nos situamos, nós nos orientamos com base na missão, né? E é sabido que Deus tem uma missão geral para todos nós, né? Uma missão ou propósitos gerais para todos nós e missões específicas, né? Como por exemplo, para o pastor Janduí e Eliane, eles tiveram uma missão específica para vir para São Paulo, a terra da prosperidade deles, e eles também têm uma outra terra em vista, tem uma outra terra que tem aguardado com grandes expectativas a presença deles, mas eles têm uma missão. Então eu sei, porque eu tenho uma certa proximidade com eles nesses últimos tempos, e eu sei que tudo que eles fazem é com base nesse propósito. Todas as decisões que eles tomam é com base no propósito que Deus tem dado à vida deles. E com isso também eles vão tendo revelações dia após dia, semana após semana. Quando você entra no propósito, passo a passo vai lhe sendo revelado. E eles vêm e nos dão essas pílulas, essas sementes que quando nós captamos, nós também somos abençoados. Mas agora eu queria perguntar o seguinte: você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Ou qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? E é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Eu quero dizer que um homem sem visão, eu costumo dizer que um homem sem visão, ele será sempre fruto do seu meio. Ele não tem a visão para onde ele vai, e qualquer caminho é caminho. Um homem sem um objetivo, o homem aqui eu estou dizendo homem, mulher, famílias, ok? Mas um homem sem objetivo é como se ele tivesse perdido, porque ele não sabe onde chegar, e aí qualquer lugar para ele é lugar. E um homem sem a motivação para transformar um ambiente, para transformar uma situação, ele acaba ficando fraco. Então uma missão, ela nos dá muita força, ela nos dá determinação, e ela nos dá alegria para a gente seguir. Eu não sei se você já teve nessa situação, mas eu já tive. Eu não tive expectativa do próximo passo, eu não sabia para onde eu iria. A minha esposa me encontrou numa situação dessa, no qual eu estava perdido no mundo, eu não sabia nem quem era Cristo direito. E a partir do momento que eu entendi a visão de Deus, a missão ou o propósito que Ele tem para nós como igreja, tudo mudou. Porque agora nós fazemos parte de um só corpo, de um só propósito. E meus irmãos, juntamente com vocês, eu quero pegar essa visão e eu quero seguir adiante, para juntos chegarmos lá. Eu quero dizer que se você sair daqui sozinho, você pode ser uma presa fácil. Mas se você der as mãos conosco e seguir junto essa visão, nós vamos com certeza alcançar uma grande obra. Ontem eu estava na aula do discipulado e eu disse algo. Eu não sei aqui quem já pegou um ônibus errado. Eu já li uma letreira errada. Eu não sei o que aconteceu, meus irmãos, mas eu já peguei mais de uma vez um ônibus errado, né? E é muito ruim, porque você depois tem que chegar num lugar que você não conhece e ainda assumir que vai ter que pegar uma rota que você nem sabe como que vai chegar lá. E aí quando você sabe para onde você vai, é muito mais fácil. E principalmente qual o meio que vai te transportar até lá. E eu quero dizer que a igreja local é esse meio que vai te ajudar a te transportar. Então quando você conhece a visão, quando você conhece aquilo que está sendo derramado sobre a cabeça do nosso pastor, sobre a vida deles, nós sabemos em qual ônibus nós estamos entrando. Na verdade eu quero fazer igual eu fiz ontem, elevar um pouquinho isso. Em qual avião nós estamos entrando, porque será veloz, será rápido e serão voos altos. Mas isso nós faremos em conjunto, amém? Então meu irmão, quando você tem ideia do que você foi criado para fazer, como um corpo, mas também como um indivíduo, você vai mais longe. E quando você se associa a uma igreja local, em uma comunidade, você fará grandes obras, amém? Então para facilitar essa abordagem, nós vamos trabalhar alguns pilares, ok? O primeiro que eu quero que você entenda é: comece a pensar em Deus. Você pode repetir isso comigo? Comece a pensar em Deus.
Amém. Que coisa boa. Então, primeiro de tudo, quando nós precisamos entender o que nós fomos feitos, para onde nós vamos, nós precisamos entender que nós precisamos começar a pensar em Deus. Por mais que seja lícito e agradável você receber as bênçãos, e eu tenho certeza que muitos aqui já receberam, e isso está escrito na Bíblia, que você é bendito, você é abençoado, você é próspero. Deus fez isso de uma forma substitutiva para que você fosse curado, e nós recebemos a bênção e não a maldição, e etc. Mas, por mais que isso seja lícito, tem alguém que fez isso por nós. A gente não conquista essas coisas sozinhos, é pela nossa fé, sim, mas não é sozinho. Não é sozinho que nós conquistamos isso, existe um Deus. Então, eu quero te convidar para que antes de você prosperar para você, não que isso esteja errado, mas que antes que você prospere para você, você prospere naquilo que Deus determinou para você fazer. E isso vai ser, eu tenho certeza, uma catapulta para te lançar de uma forma exponencial naquilo que Deus quer que você faça. E é claro que Deus atende às nossas orações, isso é lícito, está escrito, né? O que dois pedirem em concordância, isso será feito. Aquele que bate, né, será aberta a porta, aquele que pede, dar-se-vos-á. Então isso é lícito, eu não quero desconstruir isso na vida de vocês, muito pelo contrário, eu quero que nós estejamos sempre alinhados, para que essas coisas não tomem os nossos corações acima de quem Deus é. Amém? Então, de fato, quando nós olhamos para a Bíblia e para buscar um propósito, nós deparamos inicialmente com essa questão, né? Então, qual é o nosso propósito? E eu quero trabalhar alguns pontos aqui com vocês. Abram a Bíblia comigo, por gentileza, em Isaías 43. Nós vamos ler o versículo 7. É importante que você leia, que você acompanhe, para que você tenha ideia de que aquilo que está sendo lido aqui faz parte daquilo que está na sua Bíblia também, que está na sua casa. Faça como os bereanos, enquanto se prega, leia a Bíblia e veja na palavra que aquilo que está sendo dito, se é verdade ou não. Então Isaías 43, versículo 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Aqui nesse capítulo de Isaías, Deus vem trabalhando a coragem do seu povo. Se você começar a ler desde do versículo 1, você vai ver que Deus está trabalhando a coragem do seu povo. E nós oramos aqui para derrubar espírito de medo. Então, de fato, Deus quer trabalhar a coragem do seu povo para que ele avance. E aí ele vem relembrando que Ele é o Senhor, de quem Deus é, que Deus maravilhoso Ele é, que Ele já agiu pelo seu povo. Mas então nós nos deparamos no versículo 7 e temos essa preciosa revelação: e os criei para minha glória. Eu quero que você abra também em 1 Coríntios capítulo 10 e vamos ler o versículo 31, para a gente ver essa confirmação disso que nós lemos aqui no Novo Testamento também. 1 Coríntios 10, versículo 31, eu vou ler aqui, você acompanhe. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você entende? O mesmo conceito, a mesma proposta. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E aqui nós entendemos que nós precisamos nos esvaziar daqueles momentos que nós queremos que o nosso nome seja colocado em algum lugar, que o nosso nome seja lembrado, que o nosso nome seja exaltado, para que de fato tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Então nós entendemos que temos já uma faceta de um propósito, que tudo que fizermos seja para a glória dele. Agora, de fato, o que é essa glória? O que é glória de Deus? É você sair correndo e dizendo glória, 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 glória. Quanto mais glória você falar, mais você vai dar glória a Deus. Você falar numa caixinha glória, glória, glória e entregar para Deus.
Não, glória, tanto no conceito hebraico quanto no grego, ele tem um significado de dar peso, dar importância, honrar, esplendor e brilho. Então, meu irmão, imagina você no seu dia a dia, você vai tomar uma decisão, você tem que naquela decisão honrar a Deus, você tem que glorificar a Deus, você tem que dar peso e importância a quem Deus é. Não somente aquilo que você está comendo, aquilo que você está bebendo, aquilo que você está vestindo, aquilo que você está recebendo, mas você tem que, em tudo que você fizer, dê glória a Ele. Então, aqui já temos um ponto. Tudo que nós fizermos, ou seja, nós fomos criados para dar peso, para dar importância, para honrar a quem Deus é. Gente, essa é uma missão maravilhosa. Quando você capta essa missão de que tudo que você faz tem que glorificar a Deus, e que nós fomos criados para isso, o teu caminho vai ser muito mais fácil. O teu caminho vai ser de realmente resplandecer a glória de Deus. E tudo que nós fizermos, de fato, tem que refletir o seu esplendor. Irmãos, dar peso, dar importância, refletir o seu esplendor, explicitar a sua soberania, honrar. Olha lá no Salmo 29, nós vamos ler o versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Um texto lindo que diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Então eu pergunto, meus irmãos, quais atitudes no nosso dia a dia, elas estão glorificando a Deus? Isso é uma reflexão, não é para você levantar aqui e falar. Nós não queremos expor ninguém, eu também não vou me expor nesse sentido, mas nós temos que pensar, o que nós estamos fazendo no dia a dia, que nós estamos tributando ao Senhor, glória devida ao seu nome. Então, como que estão sendo feitas as nossas transações financeiras? Quando nós dirigimos, como que está sendo feita as nossas atitudes, onde nós paramos os nossos carros? Como que nós nos portamos frente ao outro? Como que estão sendo emitidas as nossas notas fiscais? Como que estamos agindo com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho? Irmãos, existe uma missão, e essa missão é tributar a glória devida, não é nem voluntária, ela é devida a Deus. Então, quando nós saímos daqui amanhã, nós temos uma missão. A missão é dar glória a Deus, tributar a devida glória ao nosso Senhor. E nós vamos entrar numa outra faceta, para nós construirmos essa mensagem. E diga comigo, continue a olhar para Deus. Amém, glória a Deus. Aqui eu quero ler com vocês para a gente corroborar tudo que a gente está falando da ideia anterior. Abra comigo em Mateus 22, nós vamos ler a partir do versículo 36. Vou pedir para a mídia lá depois me sinalizar quando tiver no finalzinho, está sem ali o relógio, mas daí vocês me dão um toquezinho aí que eu vou ser obediente. Mateus 22, a partir do versículo 36 está escrito: Mestre, as pessoas estão inquirindo Jesus, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ora, meus irmãos, se nós vimos que existe lá uma ideia de Deus, de que a gente tribute glória ao seu nome, de que a gente glorifique o seu nome, agora nós vemos que também temos uma outra missão.
Temos uma missão de amar ao Senhor nosso Deus, porque isso não é facultativo, é lógico, nós podemos escolher, mas isso é um mandamento, e é o primeiro, e ele diz que é o primeiro e grande mandamento. Se é o primeiro e é o grande mandamento, nós precisamos buscar, acima de qualquer outra coisa que nós fizermos, amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Eu tenho certeza que quando nós fazemos isso, grandes descobertas vêm para as nossas vidas, grandes bênçãos vêm para as nossas vidas, mas acima das bênçãos está o abençoador. Acima de tudo aquilo que nós recebemos no nosso dia a dia, acima de todo o salário que nós temos, acima de qualquer prêmio que a gente ganhe, acima de qualquer Ferrari que possa aparecer amanhã na nossa garagem, existe um Deus, que é Ele que nos dá todas as coisas. Então Ele diz, esse é o primeiro mandamento. E tendo isto por certo, nós sabemos que fomos então criados com uma missão de dar glórias a Deus e de amar a Deus acima de todas as coisas, e em primeiro lugar, porque esse é um grande mandamento. Se é mandamento, é uma missão ela tem que ser executada, missão dada, ela será cumprida. Se no mundo tem isso, porque os crentes não terão, né? Os crentes são fiéis a Deus, nós somos fiéis ao Pai, fiéis à sua palavra, e executamos fielmente. Não significa que nós não possamos errar. Não há condenação quando você pede perdão a Deus e volta para isso. Mas de fato, nós temos dentro de nós essa missão e esse propósito. E eu quero ler com vocês João capítulo 14. Nós estamos aqui colocando alguns fundamentos para missões. Nós queremos entender qual que é o propósito em conjunto para as nossas vidas. Porque quando você descobrir, caso você ainda não tenha descoberto, o propósito que Deus tem específico para a tua vida, para a tua casa, você acima de tudo já está executando o propósito coletivo. O propósito que Ele determinou para a igreja de Cristo, para a igreja, para a sua noiva. Então, João capítulo 14, nós vamos ler o versículo 21. E diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Olha que forma interessante de amar a Deus, de ter os seus mandamentos e os guardar. Isso nos diz sobre obediência. Eu sei que o pastor fala, né, sobre inteligência, e ele tem falado sobre mim. André, você é um menino inteligente, para quem não sabe, né, isso tem a ver um pouquinho com obediência, né, contrário de obediência, né, pastor? Mas é algo que nós devemos buscar. E graças a Deus eu tenho um pastor me corrigindo nisso, me colocando no prumo para essas coisas. Mas está escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa é uma missão que nós temos, esse é um propósito que nós temos, guardar os seus mandamentos. Então nós vimos que o primeiro mandamento e o maior é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E aquele que guarda esses mandamentos é quem ama a Deus. E se linkarmos com um tópico acima, quando nós falamos, né, ali sobre glória, sobre amar, sobre obedecer, quando eu obedeço a Deus, eu estou dando peso, eu estou dando honra, eu estou glorificando as suas palavras. Então, meus irmãos, eu sei que é uma questão de livre-arbítrio, mas se depender de entregarmos as nossas vidas ao Senhor, existe um propósito que nós devemos seguir, e dar peso a isso, é reconhecer aquele que está acima de nós. Nós podemos ver ainda em 1 João 5,3, se você conseguir rápido, nós podemos abrir lá também para lermos juntos. 1 João 5, versículo 3. Está escrito, porque este é o amor de Deus,
que guardemos os seus mandamentos. E os mandamentos não são pesados. Oh, aleluia! Para o filho, para o crente, para nós, os mandamentos eles não são pesados. Mas importa que nós os guardemos. Mais que um sentimento, meu irmão, minha irmã, meus amigos, mais do que um sentimento. Amar a Deus é obediência. E é desejar tudo exatamente da forma como Deus deseja que as coisas fluam. Agora que eu sei que eu preciso então, como uma missão, como um propósito de vida, glorificar a Deus, amar a Deus, eu já posso dar tudo isso como encerrado? E a gente para por aqui e já está todo mundo instruído e feliz para seguir amanhã? São partes, mas eu quero acrescentar mais uma faceta. Como um diamante, tem suas facetas, e cada faceta que a gente vira esse diamante, ela tem um brilho diferente. Ela exerce, ela tem um brilho, ela reflete a luz de uma forma diferente. E eu quero colocar um terceiro ponto, que é: busque a Deus. Repita comigo: busque a Deus. Jeremias 29:13, eu não sei como está meu tempo aqui, mas eu vou ler rapidamente. Se você conseguir, vá acompanhando na Bíblia, senão a gente vai seguindo aqui, porque a gente vai ler alguns versículos bíblicos, só depois pode anotar e ver em casa também. Está escrito, Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, meus irmãos, aqui temos uma outra proposta de Deus para as nossas vidas, que se torna um propósito para nós. Adianta buscar a Deus de uma forma meia boca, como diz o mundo? Adianta buscar a Deus com meio coração? Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então conheçamos e prossigamos em conhecer. Lá em Oséias 3, tá? Eu estou lendo agora Oséias 3. Oséias 6:3, perdão. Oséias 6:3 está escrito: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E aqui eu quero destacar uma palavra que ela nos dá uma base interessantíssima, que é a palavra conhecer. No hebraico, eu não sei falar hebraico, mas está escrito Yadá, acho que é isso, Yadá. E ela não quer dizer simplesmente ter conhecimento de quem Deus é. Então conhecer a Deus não é simplesmente saber quem Ele é. E para a gente conseguir linkar esse entendimento de uma forma mais profunda, eu quero ler Gênesis 4, versículo 1 com vocês. Tenho certeza que você vai pegar o código, vai pegar a visão. Gênesis 4, versículo 1, está escrito: e Adão conheceu, essa palavra Yadá, e Adão, Yadá, conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. Olha que interessante. Então não é simplesmente você saber quem é Deus, saber que Ele está lá, saber que Ele é altíssimo, mas é um relacionamento íntimo, a ponto de, quando você se relaciona com Deus, algo é gerado. Eu tenho certeza que vocês já ouviram o pastor Janduí falar aqui nesse púlpito, de que existe um útero, e quando esse útero ele gera, ele começa a gerar, e quando nasce, algo acontece, algo vem para as nossas vidas. E se você entende que esse é um propósito, e Adão conheceu Yadá, Eva, sua mulher, e ela concebeu. A mesma palavra que é dita, então conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, ao Senhor. E quando nós conhecemos, eu tenho certeza, meus irmãos, quando nós conhecemos como um relacionamento íntimo, no teu quarto, nos teus momentos sozinhos com Deus, além de você conhecê-lo, algo será concebido, algo será gerado, algo será feito em nossas vidas. Ou seja,
ter um relacionamento íntimo, profundo, relacional com Deus. Quando você ama Deus, você quer buscá-lo cada vez mais. Eu não sei se todos aqui já tiveram namoradinhos, namorados, jovens saíram, graças a Deus, né? Eles não estão ali, né? Nem todos ali para ouvir isso, mas eu não sei se vocês já tiveram. Mas quando você tem alguém que você ama, que você está apaixonado, a primeira coisa que você quer ter é momentos com essa pessoa. Você quer estar próximo, você quer estar junto, e aí culmina no casamento. O casamento, ele culmina num relacionamento mais íntimo, e esse relacionamento mais íntimo, ele concebe. Então, meus irmãos, o convite que fica como um propósito é que também, a partir de amanhã, ou de hoje, se assim for, entendamos que é um propósito, buscarmos a Deus, num relacionamento íntimo, profundo, num relacionamento intenso com Ele. Se você deseja que algo seja concebido em nossas vidas, na sua vida, na sua casa, busque a Deus, e continue a buscá-lo. Algo sobrenatural vai acontecer, e depois eu tenho certeza que eu ouvirei de testemunhos. Então, o não conhecer, o que é não conhecer? Não sei se você se lembra, os filhos de Eli. Os filhos de Eli lá em 1 Samuel 2, versículo 12, usa a mesma palavra Yadá, mas aqui com a conotação de que eles não honravam a Deus, porque eles não conheciam a Deus. Eles foram chamados filhos de Belial, porque eles não conheciam ao Senhor. Então, meus irmãos, mais do que uma expectativa, agora se torna um propósito para nós. Não deixarmos de conhecer, para que nós não honremos a palavra dele, mas o conheçamos, para que algo seja gerado em nossas vidas, e a gente cumpra esse propósito. Eu vou ler rapidinho aqui, você pode acompanhar, porque eu já vou partir para o encerramento, mas Mateus 6, versículo 31, Mateus 6, versículo 31, você lembra que a gente falou lá atrás sobre esse mesmo capítulo? Desculpa, a gente ainda não falou, vou falar agora, já estou adiantando. Mas Mateus 6, versículo 31 está escrito: portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porque vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Claramente a gente vê que o propósito é buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais bênçãos elas serão geradas, porque aquilo que nós depositamos em conhecer de um modo íntimo, de um modo gestacional, isso será gerado, e tudo aquilo que você precisa será dado, porque Deus sabe que você precisa, mas Deus precisa de você, olhando para Ele, e não somente para aquilo que Ele pode dar. Deus precisa de nós. E por fim, para a gente acrescentar mais uma faceta a esse diamante, eu quero colocar mais um tema, importe-se com o outro. Fala comigo, importe-se com o outro. Que bênção. Vamos ler 1 João 4:20. 1 João 4:20 está escrito: se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus quem não viu? Vamos buscar um complemento a essa ideia? Vamos lembrar um pouco mais do que Deus estava falando lá no primeiro mandamento, Mateus 22. Então Mateus 22, capítulo 22, versículo 39. Lembra do primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu entendimento. Jesus, ele continua falando, e o segundo mandamento é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amados, se toda a lei e todos os profetas dependem desses dois mandamentos, é um propósito para a minha vida, é amar a Deus e amar o próximo.
E você pode estar perguntando, por que um culto de missões estaria falando sobre isso? Porque quando nós amamos ao próximo, nós entendemos que aquilo que chegou da palavra de Deus para nós, ela não deve ficar somente em nós, ela deve fluir pelos nossos lábios, ela deve funcionar nas nossas vidas de tal forma que o outro lá fora olhe para nós e fale, só podia ser Deus, porque eu conheço o André, eu conheço de onde ele veio, eu conheço o que ele fazia, eu conheço o que cada um fazia aqui, e só podia ser Deus, dele estar agindo dessa forma. Sabe, meus irmãos, quando eu me converti, depois da primeira vez que eu voltei para Campinas, eu fumei por muito tempo, fumei por 16 anos da minha vida, e eu cheguei lá, meu amigo, querendo relembrar os tempos, falou, toma um cigarro aqui para a gente conversar um pouco. Eu falei, não fumo mais. Ele começou a rir, achando que era brincadeira. Aí ele falou, cara, se você não está fumando, eu acredito que é Deus, porque só podia ser Deus, porque pensa em algo que eu gostava de fazer, era algo que hoje eu detesto, mas eu gostava de fazer isso. E ele olhou para mim e disse, só podia ser Deus, porque se você parou de fumar, meu irmão, é porque é Deus na causa. Então, meus irmãos, eu quero dizer que nós estamos nas últimas horas. As pessoas lá fora, elas estão esperando que nós nos manifestemos e mostremos quem Deus é. Então, não é para ficar só com a gente. Quando você recebe uma cura, quando você recebe um milagre, quando você recebe o amor de Deus e você, a sua vida, a sua família é transformada, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais. Meus irmãos, lá fora, isso será um testemunho de que Deus é na sua vida, e tudo isso vai levar louvores e glórias ao nosso Senhor Deus. Eu quero ler 1 Coríntios 13 para vocês, e a gente vai partir para encerrar. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Quando nós olhamos para o tema missões, quando nós olhamos para o tema de ter um propósito em nossas vidas, nós não podemos nos esquecer que nós somos a igreja da palavra da fé. Sim, nós somos. Nós somos a igreja que tem a esperança, porque nós esperamos tudo aquilo que nos foi prometido em profecias, em desejos íntimos em nosso coração. Mas também nós não podemos nos esquecer que somos a igreja do amor. Nós somos a igreja que ama de tal forma e da mesma forma que Deus faz, porque Ele assim nos ensinou, enviando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós só estamos aqui porque Deus te amou de tal forma que Ele entregou o seu Filho,
para que a partir daquele momento, e a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu Senhor, e fez isso de uma forma confessional, de uma forma pública, entregando os seus lábios para confessar aquilo que o teu coração crê, a sua vida passou a ser outra. E nós não podemos deixar de fazer o mesmo, porque recebemos algo grande, meus irmãos. Recebemos algo maravilhoso e que não pode ficar só guardado para nós, porque nós amamos a Deus e amamos ao próximo. Nós amamos ao próximo como Deus nos ama. Nós amamos ao próximo como Deus quer que nós amemos, e amamos ao próximo como amamos a nós mesmos. E Romanos 8, versículo 19 diz que porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém, meus amados. A vida lá fora, aqueles que te perseguem, aqueles que querem de alguma forma colocar uma cilada no teu caminho, eles esperam a tua manifestação. Então, ao invés de você proferir palavras contra essas pessoas, palavras de maldição, meus amados, a criatura, ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou ampliar aqui um pouquinho a leitura, mas está dizendo assim, eu vou ler agora na King James atualizada. A própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Meus amados, nós somos livres. Nos foi outorgada uma liberdade espetacular, que talvez a gente não tenha ideia da dimensão, da amplitude dessa liberdade que nos foi dada. Talvez a gente não vislumbre a totalidade daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Mas nós precisamos estar cientes de que a criatura lá fora, a criação, ela espera você agir. Ela espera a tua fé em ação. Ela espera a tua transformação. Ela espera que você tome uma decisão, que você de fato assuma o propósito que Deus te deu, e você viva dia após dia, bendizendo aquele que te maldiz, abençoando aquele que te persegue, amando aquele que não te ama. Eu lembro que quando eu fiz o Rema, e se você ainda não fez, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida assim que você fizer. Mas eu lembro que era a época do bolo, Então tudo que tinha alguém que fazia de errado para a sua vida, o pessoal recomendava: dá um bolo para ele, leva um bolo para ele, faz um bolo, leva. Mas não é para fazer um bolo, eu vou bater nesse, não é isso. Faça com amor, com o mais puro amor que tem no teu coração, e leve para ele. Esse era o que rondava o nosso ano, quando a gente fez o Rema. Porque de fato, irmãos, nós precisamos amar o próximo. Então, se quiser reviver essa fórmula, faça um bolo para aquele que te maldiz, ame-o, não coloque veneno, nem outras coisas. Permita que o teu irmão seja abençoado com o melhor que você pode fazer. Amém? Eu vou ler rapidamente, você não precisa abrir. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para, que lindo, as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andéssemos nela. E essas boas obras não é só para que nós vivamos em boas obras, que nós vivamos naquilo que Deus nos deu, mas também diz, e você estudar o original, você vai ver que Ele nos fez
para as boas obras, para que a gente manifeste as boas obras, e assim todos conheçam a Deus. Mas talvez você possa perguntar: mas a salvação não é pela fé? Por que estamos falando de obras? Tiago vai responder isso. Tiago 2, versículo 18 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Nós somos salvos pela fé, sim, mas o amor que Deus tem por nós, o amor que nós temos como mandamento, como um propósito de vida, ele é tão grande que nós faremos boas obras, e nós andaremos nela, e nós transformaremos Vila Leopoldina, nós transformaremos esses canteiros aqui do canto, nós transformaremos essas ruas. Não haverá mais comércio de prostituição, comércio de corpos. Quando nós começarmos a manifestar o amor de Deus pelas criaturas que estão aguardando ansiosamente e ardentemente a nossa manifestação, esse bairro será transformado. Esse bairro, ele será convertido. Esses apartamentos, eles olharão com grande expectativa: que horas vai ter culto? Eu quero descer, eu quero estar lá. Eles verão as filas, se formarão filas à frente desse lugar, porque o teu amor é manifesto às nações. O teu amor, o teu coração, ele está tão cheio do amor de Deus, que não há como as pessoas olharem e ficarem atônitas. Não há como elas não ficarem dessa forma. Não há como elas ficarem de uma forma despretensiosa, porque elas verão o que Deus está fazendo nessa igreja. Amados, essa é nossa missão. Essa é nossa missão: amar a Deus, amar o próximo, manifestar o que Deus tem feito em nossas vidas. E grandes coisas vão fazer, e eu tenho certeza, meu irmão, e eu quero convidá-lo a isso. Quando a primeira pessoa, e está entrando várias, tá? Quando mais uma pessoa nova adentrar aquela porta, eu quero que você vibre. Vibre não somente porque ela está entrando, mas porque a vida dela será transformada, assim como a nossa foi. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Eu quero fechar com 1 Pedro 2,9, um texto lindo, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aleluia, que coisa boa. Mas tem um propósito: você foi feito dessa forma para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Você de fato é uma geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa e povo adquirido de Deus. Mas, meu irmão, você não pode esquecer da segunda parte desse versículo: para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero firmar um compromisso com você nessa noite. Você está disposto a viver isso? Você está disposto a ver essa igreja cheia, de dia, de tarde, de noite? Não somente porque nós podemos dizer Vila Leopoldina é uma igreja cheia, não, mas porque nós vamos dizer: o amor que transborda do meu coração encheu essa igreja. E não somente isso, aquelas pessoas, elas estão sendo transformadas de glória em glória. E eu sei que naquele lar onde havia divisão, naquele lar onde haviam brigas, naquele lar onde haviam facções, por causa do meu amor, do amor que Deus depositou em mim, por causa da manifestação desse amor, aquela casa agora é abençoada.
não tem mais brigas, milagres estão acontecendo, as finanças das pessoas estão sendo transformadas, curas estão sendo estabelecidas. E eu sei, meu irmão, que muitas vezes nós só sabemos o que é uma cura, nós só sabemos o que é receber um milagre quando nós recebemos. Eu sofria e quase recebi a morte por causa de bronquite asmática, alérgica e não sei o que, não lembro mais tudo aquilo que eu tinha. E um dia, quando eu saí do rema, eu olhei no meu espelho de casa e falei, eu estava num momento de crise mesmo, e eu sabia que daquela forma que eu estava, eu podia parar no hospital. E era a rotina que eu tinha. E eu disse para mim mesmo, naquele espelho, é verdade, a palavra de Deus já me curou. E a partir daquele dia, nunca mais eu fui internado. Nunca mais eu tive problemas com a minha saúde. Nesse aspecto, eu fui curado da bronquite, eu fui curado da asma. E aquilo que por vezes tinha que ser injetado adrenalina na minha veia para eu voltar, nunca mais. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A vida está disponível. Escolha, pois, aquilo que Deus tem para você. E nós manifestaremos o amor dele